Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Recapitulando, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mas ainda de pé, coloca a mão no seu coração. Não estou desfazendo da oração dos demais, mas eu estou sentindo de Deus a gente fazer uma oração neste momento, em nome de Jesus. Você vai pedir o seguinte, para que Deus não fale com você aquilo que você quer, não, que Ele fala aquilo que você precisa. E peça a Ele também, irmãos, para que nada venha impedir esse momento seu com Deus, não, mas que você venha estar aqui, focado no Senhor. Amém? Que a palavra de Deus venha direto como uma flecha em seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos em Tua presença. Pai querido, Pai amado, Deus, eu estou sedento pela Tua palavra hoje, Pai. Eu estou sedento pela Tua palavra hoje, Senhor. Usa a minha vida como instrumento. Senhor, é para a Tua glória. Deus, é para a Tua glória, Senhor, essa noite. Somente para a Tua glória, Senhor. Pai, tira todo o pensamento, Pai, dessa terra, Senhor. Pai, porque o alvo maior é o céu, o alvo maior é o Senhor. Pai, nada dessa terra é mais importante do que isso, Senhor. Pai, toma essa igreja, Pai, que este lugar seja pequeno para o tamanho da glória que o Senhor há de derramar sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Assenta no seu lugar, exalta e glorifica o nome do Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, glória a Deus, irmãos. É muita responsabilidade, né? Ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. O que eu estou falando aqui não é para me exaltar, não, é algo que Deus colocou em meu coração e está me ensinando dia após dia. Um grande temor a cada vez que eu soube sobre este altar. Pode ser para fazer a primeira parte, pode ser para ministrar, pode ser para fazer as ofertas, para tocar no louvor. E isso tem me moldado muito, irmãos, muito, porque cada vez que eu tenho esse tipo de pensamento, eu vejo o quanto imerecedor eu sou de estar subindo sobre este altar. Eu vejo o quanto imerecedor nós somos de fazer algo para o Senhor. A Bíblia fala que os anjos queriam fazer aquilo que fazemos. Os anjos queriam vir e adorar. Os anjos queriam vir e pregar. Os anjos queriam, irmãos. Mas Deus não deixou. Deus escolheu a mim e escolheu a você para fazer isso. Por quê? Porque o anjo, ele não tem sentimento. O anjo não tem emoção. O anjo, ele só apenas adora o Pai ali por tudo que ele vê, mas ele só segue ordens de quem? Do Pai. E se ele viesse pregar, irmãos, não seria como nós. Se ele estivesse pregando aqui, ele sentisse que você não estivesse recebendo, não teria misericórdia. Aqui mesmo ceifaria a sua vida. Por quê? Porque ele sabe como é Deus, ele conhece Deus face a face, e sabe a sua grandeza, sabe toda a glória. Então quando ele olha para mim e para você falhando, não dando crédito à palavra, ele entende que você não merece a vida. Ele entende. Por quê? Porque ele conhece Deus. Ele sabe quem é o único digno de glória. Ele sabe que se Deus estivesse aqui, todos nós deveríamos estar prostrados de rosto em terra. Por quê? Devido à glória dele, devido a ele ser digno, devido a ele ser o único merecedor de tudo. E por isso, irmãos, isso causa um grande temor em meu coração. E Deus, ele colocou algo no meu coração para transmitir hoje. E gostaria que você abrisse bem a sua visão espiritual, o teu coração para receber. Eu estava ali de joelhos e eu não conseguia orar, irmãos. Não conseguia orar, não conseguia falar nada. A vontade era só de chorar diante do Senhor, porque é muito grande o temor.
E eu disse: Senhor, é essa mesma palavra? É essa mesma palavra, Senhor? E enquanto eu estava na minha casa buscando, Deus só falava comigo assim: a ministração hoje vai ser como se fosse uma oração. Reaviva-nos, Senhor. E eu estava ali ajoelhado, tentando falar com Deus e não conseguia. De repente a missionária Jane passa aqui na frente. Eu só ouço os passos, ela assim: Senhor, aviva a tua obra. O coração bradou, irmãos. É como se o Espírito Santo ele testificasse na hora. O Espírito é um só, ele testifica. Mas vamos à mensagem. Quero começar aqui com a dificuldade do homem de obedecer a Deus. A dificuldade do homem em aceitar a dependência por Deus. Nós, como os cristãos, eu vou falar de nós, porque o mundo, aqueles que ainda não conhecem a palavra, não entendem isso. Mas nós que conhecemos a Deus, quando Deus fala ficai, Ele quer que fiquemos. Quando Ele disse vai, Ele quer que vamos. Quando Ele disse não é a hora, então Ele está dizendo descansa, espera. Mas quando ouvimos isso de Deus, qual é a nossa atitude? Nós olhamos para o cenário ao nosso redor. Quando Ele disse ficai, geralmente é o momento em que, quando olhamos para o cenário está dizendo foge, corre, está pegando fogo o negócio aqui, é hora de correr. E Deus diz não, ficai. Ficai. Quando Ele disse vai, você olha para o cenário, olha para a situação e pensa: eu não tenho oportunidade, eu não vejo uma porta, eu não tenho condição financeira, eu não tenho alguém do meu lado, eu não tenho alguém para me auxiliar nisso, e Deus está me dizendo para ir. Eu disse vai. Geralmente há cenários em que com nossa visão física, matéria, nós não compreendemos. Por quê? Porque nesse momento é necessário que eu e você, para viver o sobrenatural, o grande de Deus, é necessário aceitarmos a dependência e manter o quê? A fé viva. Senhor, não tem nada aqui, não tem nada. O meu físico, a minha mente está dizendo não dá mais para viver aqui, mas pela tua palavra eu vou ficar. Pedro, pescador experiente de anos, ficou lá tentando pescar a noite inteira. Jesus chega e diz: Pedro, lançai a rede do outro lado. Senhor, eu fiquei aqui a noite inteira e não peguei nada. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu sou experiente. O Senhor acabou de chegar aqui. Eu sou experiente, sei que não tem nada ali para pegar, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Entendeu? Entendeu o propósito? Pela tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, o que ele pesca, meu amigo, em todos os anos de experiência dele, ele nunca tinha pescado. E é sobre isso que Deus quer trazer hoje. Primeiro ponto é esse: aceitar. Aceitar. Ontem o Jovem Atos ministrou lá no grupo de jovem. Ele dizia assim: que quer ver se você realmente está no caminho certo. Você é odiado pelo mundo. Em outras palavras, ele estava dizendo: você quer ver se você está no caminho certo? Não terá conforto. Às vezes vai faltar amigos, às vezes vai faltar pessoas para estar ali do seu lado, às vezes vai faltar forças.
Mas se você está nessa condição, você está no caminho certo. Mas vale agradar a Deus, meu amigo, meu irmão e minha irmã. Mais vale ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo inteiro e não ser amigo de Deus. Mais vale você ter o Espírito Santo e só nesse deserto, só e mais nada, do que você ter milhares de amigos, milhares de seguidores no seu Instagram, te aplaudindo, te elogiando, palavras vazias que só satisfazem o seu ego, e não ter o Espírito Santo do seu lado. Mais vale isso. E Jesus, irmãos, certa vez, no livro de Mateus capítulo 20, no versículo 18, ele vai dizer assim: olha, estamos indo para Jerusalém. Jesus chama os seus discípulos: nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos malfeitores, será entregue à justiça do homem, para que seja caluniado, apedrejado, castigado, crucificado e morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele diz para os discípulos, mas ele não diz isso só uma vez não. Em várias vezes ele vai estar ali passando isso para os discípulos. Olha, escutem. Ele estava dizendo, preste atenção, grave isso no seu coração. Eu vou morrer. Nós estamos para uma cidade, Jerusalém, que significa cidade, lugar de paz. Mas eu estou indo para este lugar para morrer. Mas ao terceiro dia ressuscitarei. Ressuscitarei para quê? Para que então tenhas intimidade direta com o Pai. E eles vão. Acredito que os discípulos ouviam, pastor, mas não imaginavam, não colocava tanto peso como Jesus passava para eles. Ele sempre dizia, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Mas acho que ele estava tão apegado, é como nós. A morte é certa para todo mundo. E nunca imaginamos que vamos perder um ente querido, um ente que mais amamos dentro da nossa casa. Mas sabemos lá no fundo que um dia ele se vai. Um dia vai embora. Mas nós aceitamos? Não, não aceitamos. Não aceitamos. Já abro até um parênteses aqui. Por isso que vivemos acomodados nesse ponto. Um certo escritor, ele vai dizer assim, não, escritor não, vou consertar. Um homem que viveu uma experiência no seu casamento, ele trouxe um exemplo. Ele e a sua esposa sempre discutiam. E sempre era, a maioria das vezes, no final do dia. E eles iam dormir. E durante a noite, ela dormia, mas ele não conseguia dormir. Porque eles não estavam bem. E ele a chamava pela madrugada para conversar. Ela acordava, ignorava e continuava, voltava a dormir de novo. Mas uma certa noite, ele o chamou e ela não atendeu. Quando foi pela manhã que ela levantou, ele continuou deitado. Ela achou estranho porque ele sempre levantava primeiro. Ela vai, escova os dentes, começa a fazer as coisas dela, mas ela acha estranho e volta. Quando ela volta, ele está morto. Ele teve um ataque cardíaco na madrugada e morreu. E ela então traz uma mensagem no seu testemunho: nunca deite sem antes estar em paz com seu cônjuge, com a sua família. Você nunca sabe quando será o último dia. E eu trago essa mensagem hoje também. Jesus, ele trazia a mensagem para os discípulos, mas eles não colocavam peso. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Não, ele não vai passar por isso aí não.
Jesus é poderoso. Tudo bem, mestre, nós vamos contigo. Pedro até vai dizer: mestre, se for necessário eu passo contigo. Pedro vai dizer. Jesus vira e diz: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. E assim foi feito. Irmãos, Jesus vai, morre na cruz, e ao 3º dia ele ressuscita. Mas ainda não tinha aparecido para ninguém, era o 3º dia. Qual era o recado de Deus? Qual é o recado de Jesus? Nós vamos para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Mas alguns discípulos, irmãos, eles estavam no luto tão grande, que eles estavam esquecendo dessa mensagem. E por isso esses não eram dos 12, mas a mesma mensagem que foi para os 12 também foram para esses. E esses 2 discípulos estavam indo a caminho de Emaús. Os 2 discípulos tristes conversando. Era o 3º dia depois no dia em que Jesus tinha dito que haveria promessa de vida, que ele ressuscitaria. Eles não estavam confiando, talvez. Eu não sei o que passava no coração dele, porque eles estavam tristes, abatidos, e estavam caminhando, conversando sobre isso. E de repente o homem chega próximo deles e começa a conversar. O que é que vocês estão conversando? Por que estão com essa feição triste, abatida? O que é que está acontecendo? E então Cleopas vai virar e vai dizer: és tu o único peregrino em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu. És tu o único homem de Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Mataram o nosso mestre, o Senhor, o profeta Jesus, e já faz 3 dias. E eles foram conversando. Segundo os historiadores, vão dizer que era quase 50 quilômetros. E andaram conversando o tempo todo. Nem sequer perceberam que era o próprio Jesus que estava ali conversando com eles. Mas quando chega no destino deles, já era tarde. Eles vão entrar para casa. Jesus faz com que vá adiante. Ele disse: não está tarde, entra, fica aí conosco. E eles entram. Eles preparam a mesa e eles vão orar. Jesus pega então o pão e vai partir, eles com os olhos fechados. Quando eles abrem os olhos, Jesus não estava mais ali. Um olha para o outro e vai dizer: por acaso não ardiam nossos corações quando ele falava no caminho? Por acaso não ardia o nosso coração quando ele transmitia as palavras para nós durante o caminho? Um vai olhar e vai dizer então: era ele. Cumpriu-se a palavra, ao 3º dia ele ressuscitaria e ele está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Então eles voltam para contar para os discípulos. Mas entenda, o cenário deles em Jerusalém era caos. Entre aspas, a palavra de Jesus era: fica, espera, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Espera, eu vou ressuscitar. Mas não, eles foram embora. Estavam tão tristes que eu imagino eles olhando: não tem nada mais para nós aqui, vamos embora. Eles foram embora. Jesus é tão misericórdia que ele foi com eles. E então eles voltam. E Jesus ele chega depois que todos estão reunidos. Eles chegaram, contaram para os discípulos também disseram: nós fomos ao sepulcro, a pedra está removida, não tem mais nada lá. Outro chega e diz: nós vimos um anjo, ele disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então todos
partilhavam e entenderam: realmente Ele vive. E de repente aparece Ele no meio. Imagina os 2 discípulos que estavam no meio deles e dizer: era este homem que falava conosco no caminho de Emaús. Era este o homem. E alguém vai dizer: nossa, mas é um fantasma, porque ele não estava mais no mesmo corpo, mas agora era um Cristo glorificado. E ele vai dizer: não tema, sou eu, veja em minhas mãos, aonde passaram os pregos, olha os meus pés. Ele disse: vem cá, Tomé, toca aqui na minha mão. Espírito não tem carne, toca aqui. Eles viram e entenderam então que era Jesus. Aí antes de Jesus subir ao Pai, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador para estar com vocês todos os dias. Mas a ordem é ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, ele disse. O cenário antes era de caos, agora trouxe vida de novo. Jesus estava indo embora e estava dizendo: ficai, eu vou embora, mas ficai. Chegará um maior. Fica em Jerusalém. E Jesus vai, sobe. Irmãos, os primeiros dias, aqueles discípulos, aquelas pessoas juntaram muita gente, começaram a buscar o Pai todos os dias, ansiosamente. E foi passando os dias e nada. Acredito que a cada dia 2 iam embora, 2, 3, 4, 5. E foram indo embora, até ficar pouquíssimos naquela casa. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Atos, no capítulo 2, porque os que foram não acreditavam. Os que foram estavam com o mesmo pensamento dos 2 discípulos quando partiram para Emaús. Agora é um lugar de caos de novo. Ele foi e nos deixou sozinhos. Não temos ninguém aqui. Agora somos taxados de loucos, porque não temos ninguém para seguir mais. Mas a palavra do Senhor vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos clamando e esperando, com o coração cheio de esperança. Aqueles que ficaram em Jerusalém, aqueles que seguiram o propósito, aqueles que, independente do que a visão humana estava dizendo, é um caos, é hora de ir embora, é hora de seguir a vida, ele se foi, acabou. Não, mas eles olhavam para dentro e diziam: há uma promessa, fica em Jerusalém, porque do alto sejamos, nós seremos revestidos, cheios de poder, e nós vamos permanecer aqui. E então, de repente, como um som de um vento impetuoso, preste atenção nisso, como um som de um vento impetuoso. Não foi tempestade, não foi um temporal, não foi um furacão, não, meu irmão. Foi como uma brisa. Elias, quando estava na caverna, ele ouviu um barulho de tempestade. Aí não está Deus. Depois teve outras experiências também de barulhos, coisas extravagantes, e ele disse: aí não está Deus. Mas como veio um vento como a brisa, ele disse: aí está Deus. E o mesmo aconteceu naquele dia. Todos estavam reunidos e um vento como a brisa, suave. Suave. Aquele quando você está de madrugada buscando a Deus e não sente nada, mas de repente,
Parece que passou pela porta e toda tristeza, toda dor foi embora. Aquele que parece que te abraça assim, ó, e tira tudo. Você não consegue dizer mais nada. Nem sequer abre o olho. Fica ali quietinho, só sentindo. Foi a mesma presença. Estavam ali reunidos e de repente, como um vento impetuoso, veio e encheu toda a casa. E foram repartidas línguas estranhas. E então naquele momento foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre a carne, sobre o homem. E desde então não foram mais os mesmos. Pedro antes, covarde. Pedro antes de receber a presença, ignorante. Pedro antes era o único que batia de frente com Jesus direto. O único que tinha coragem de direcionar a palavra. Posso citar exemplos. Mestre, despede essa multidão, está todo mundo com fome. Despede essa multidão. Aí traz lá um cestinho com 5 pães e 2 peixes. Imagina Jesus olhando para Pedro. Você é o primeiro, vai lá. Distribui. Distribuíram um cesto com 5 pães e 2 peixes. Trouxeram 12 cestos cheios que sobraram. Jesus está pregando pesado com aquela multidão. Pedro dirige: mestre, está duro demais, o povo está indo embora. Ele dirige a palavra. Talvez o discípulo pensava, partilhava do mesmo pensamento, não teve a coragem. Jesus disse: não quer ir com eles também, Pedro? Aí Pedro olha para Jesus: não, aí não. Para onde iremos nós se só tens palavras de vida eterna? Teve outros momentos, isso antes de Pedro receber o Espírito Santo. Pedro agora recebe o Espírito Santo, olha lá para fora e vê algumas pessoas questionando, talvez até zombando lá de dentro. Agora cheio de autoridade, eu imagino ele bem na frente da igreja, porque Pedro ele tinha o espírito de liderança. Ele vai caminhando passo a passo, olhando para as pessoas que estavam lá fora. Chega na porta e adverte: não zombam, não faça isso. O que foi derramado aqui dentro é grande demais. O que foi colocado sobre a nossa vida aqui hoje foi grande demais. E se vocês se arrependerem, vocês também podem recebê-lo. Não sei quanto tempo durou a pregação de Pedro. Eu sei que foi mais de 3.000 almas que levantou a mão, aceitou Jesus. E o Espírito Santo também foi derramado sobre a vida daquelas pessoas. Por quê? Porque agora ele tinha o Espírito Santo. Depois você estuda na sua casa lá sobre os frutos do Espírito. Quando você recebe o Espírito Santo, não se trata mais de você. Se você é ignorante, não é mais. Se você é ansioso, não é mais. Tudo muda. Tudo muda. É Ele que conduz. Ele que conduz. Tudo depois que Ele chega. Está Pedro e João subindo para o templo. Está lá um paralítico de anos que está ali na porta. Me dá uma esmola. Pedro agora é diferente. Talvez Pedro deparou com aquele paralítico milhares de vezes. Das vezes em que subiu para o templo. Aquele dia ele olha e fixa os olhos. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levantou e andou. Presença. O Espírito Santo agora estava na vida de Pedro. Irmãos, alguns podem questionar. Já estou concluindo. Alguns podem questionar, mas é muito fácil eu pregar sobre esses. É claro que para ele seria mais fácil, porque ele viveu com Jesus.
É claro que ele teria mais fé porque ele viveu com Jesus, perto de Cristo. Vou citar alguns exemplos então de pessoas que não estão na Bíblia. A história conta lá no país de Gales, lá longe. Mais de 100 anos atrás, um jovem de 13 anos de idade, Jonathan Evans, o nome dele, 13 anos de idade, ele ouviu o pastor pregando e dizendo sobre o Espírito Santo, e o coração dele encheu de temor por aquilo, e ele disse: a partir de hoje a minha oração vai ser diferente. A minha oração vai ser para que eu receba o Espírito Santo e todo esse país seja avivado pela presença de Deus. Essa oração dele, com 13 anos de idade. E a história conta que todos os dias ele orava por isso. Eu não sei quais eram os sonhos dele, eu sei que tudo mudou a partir dali, quando ele ouviu falar do Espírito Santo. E ele viveu dia após dia. E ele sentia a graça, e ele falava: não, não é ainda. Não é ainda, eu sinto que ele está perto, mas ainda não é ele ainda. 7 anos ele orou, até ele inteirar a idade de 19 anos, se não me falha a memória. Ele estava no monte sozinho, orando. E ele estava orando o Pai Nosso. E ele olhava para os céus com as suas mãos estendidas e dizia: Pai Nosso que sais do céu, santificado seja o teu nome. Mas quando ele chegou no venha o teu reino, ele não conseguiu prosseguir mais. Ele disse: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E ele cai de joelhos. Venha o teu reino. E ele começa a chorar. Venha o teu reino. E ele cai de rosto no chão. Venha o teu reino. E o Espírito Santo apodera daquele jovem aquele dia no monte. Ele então é batizado com o Espírito Santo. Tudo mudou na vida dele. Tudo mudou. Ele estava há semanas, acho que, não sei se 16 dias em escola bíblica para ser pastor. O Espírito Santo vira para ele e diz: é hora de abandonar tudo e voltar para a cidadezinha pequenininha onde você nasceu. Ele disse: mas eu estou em caminho para ser pastor. O Espírito Santo disse: é hora de voltar. Ele abandona tudo. Ele chega para o pastor dele e diz: eu vou ter que largar. O pastor: não, mas você é uma pessoa qualificada, está aprendendo bastante a Bíblia, você ora, é uma pessoa que eu sei que eu posso confiar, tal cargo. Ele diz: não, é hora de voltar. O Espírito Santo entende, ele volta para a sua cidadezinha. Quando ele volta, ele começa a orar ao Senhor. E o pai então dá a ele visão das pessoas, dos coleguinhas que ele tinha quando criança. E ele então passou para eles, ensinou a eles. E quando ele ensina a eles, eles também recebem o Espírito Santo de Deus na vida deles. Meu irmão, aos poucos, primeiro foi aonde ele estava, na igreja. Depois ele voltou para a sua cidade, a sua cidade foi impactada. Depois, 16 anos depois, todo o país só sabia falar disso, do que Deus causou naquele lugar, em que o evangelho não era simplesmente estar em 4 paredes, ouvindo uma palavra bacana, e em que satisfazia o ego, em que trazia alegria, as pessoas iam embora felizes e no outro dia estava lá de novo. Não, o evangelho era transformação, purificação, arrependimento, humilhação. Sedento, ele trazia sede e fome pela presença. E então tudo mudou desde então. Um outro jovem, esse eu não vou lembrar o nome, ele chegou em uma cidade e disse: esse lugar está morto, a presença de Deus aqui está vazia. E ele começou a orar e dizer: Senhor, mesmo que custe a minha vida, que haja avivamento neste lugar.
mesmo que custe a minha vida. E ele pregava e as pessoas não sentiam nada, mas ele permanecia ali buscando e buscando e buscando. O cenário era de caos, a visão humana era caos, a mesma dos discípulos quando Jesus morreu. Mas lá dentro ele entendia: não, eu posso confiar, e eu sei que uma hora Deus vai batizar e trazer um avivamento sobre este lugar. E ele foi convidado para ministrar em um evento muito grande na cidade, evangélico, evento cristão. E ele atrasou em sua casa e sai de carro, indo para o evento. Não consegue chegar, acontece um acidente e morre. No momento eu não sei o que é que estava acontecendo no evento. A presença de Deus foi derramada naquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Por causa da oração daquele jovem. Ele disse: Senhor, mesmo que custe a minha vida, que haja avivamento. Não, pregador, mas custou a vida dele. Custou a vida dele. O que a palavra de Deus diz? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará a vida eterna. Achará a vida eterna. Os reformadores do tempo da reforma, do tempo da reforma protestante, vou citar só um deles. O nome dele era Wycliffe. Ele é um dos que estudava bastante, vivia dentro da igreja católica. E ele foi percebendo coisas ali que não condizia. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas só aprendiam aquilo que o padre trazia. Com todo respeito a alguém católico que estiver aqui essa noite, estou trazendo a palavra de Deus. E as pessoas só ouviam e entendiam aquilo que o padre trazia, aquilo que o Papa trazia. Só as pessoas lá de dentro tinham acesso à Bíblia. Mas como ele tinha um certo cargo de confiança lá dentro da igreja, então ele teve acesso à biblioteca, ele tinha acesso a histórias. E ele acha então uma parte da Bíblia, só que em outra língua. E então ele pega aquela Bíblia e começa a traduzir para a língua deles. E quando ele começa a traduzir, ele vê que o que estava sendo ensinado estava errado. E ele então traduz tudo e vai logo na liderança: olha, está errado. O que vocês estão trazendo está errado. Olha aqui a Bíblia. Eles pegam a Bíblia e queimam tudo. Não matam o Wycliffe porque ele era um homem que tinha uma autonomia muito grande. Pessoas o seguiam, pessoas o respeitavam. Mas eles trazem um alerta a ele: a próxima vez nós cessaremos a sua vida. Agora ele tem ideia diferente. Ele traduz, entrega as pessoas de fora. As pessoas que queriam: você quer? Quero, então toma, leia. Você quer? Quero, toma, então leia. Você quer? Não, então não. Toma você, leia. Entenda que o que está sendo escrito está ensinado, está errado. Um tempo de caos, um tempo que todo mundo não entendia nada, só ouvia e acreditava naquilo que era dito em cima das tribunas. Eles chamam ele um dia então no seu julgamento, e antes dele ir, os amigos dele chegam para ele e dizem: ei, e agora? Nós oraremos pela sua vida. Ele disse: não ore por mim não. Ore para que a verdade permaneça. Mesmo que custe a minha vida, que a verdade permaneça, que as pessoas possam entender e alcançar a presença de Deus pelo avivamento. Meu irmão, a mensagem que Deus trouxe para mim essa noite é o seguinte: não vivemos um terço do que Deus quer que vivemos. Não, o Espírito Santo não está julgando ninguém não, meu irmão. Ele está dizendo: eu tenho mais. Eu tenho mais. Mas para viver esse mais é necessário você também se dar mais para Ele. Não podemos viver no nosso comodismo.
Não podemos viver no nosso comodismo, irmãos. É hora de viver o mais de Deus. Abacuque, ele estava em um cenário caótico na época. Não havia presença de Deus no templo. Segundo os historiadores, eles contam que ele era um dos ministros de louvor. Imaginem no meio do louvor adorando, e um dia em um culto cai a ficha, tum, não tem presença. Estamos cantando para a parede, não tem presença. Termina o culto, ele corre para o seu quarto, imagina, e chora: Senhor, faz justiça. E Deus então ele começa a revelar: para justiça, se for justiça é isso, ó, tum. E ele assusta. Deus revela tudo para ele que ele faria. Ele disse: mas se esse povo se arrepender, eu vou fazer isso. A minha graça será derramada. O que essas pessoas viverão será maior do que as pessoas de antes viveram. Então Abacuque, quando ele escuta, ele se prostra e diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Em outras palavras, ele diz: agora eu mudo a minha oração, não faça justiça, Senhor, aviva a tua obra nesses últimos dias. E nesses últimos dias a notifica: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele não se calou. Você não tem que se contentar em vir sentir o arrepio e ir embora, não, meu irmão. Você não tem que se contentar em vir para a casa de Deus sentir só um arrepiozinho e ir embora, não. Você tem que querer a presença de Deus na sua vida. Ah, mas eu sou tão imerecedor. É isso mesmo, nós somos. Eu sou o mais, talvez o pior aqui. Eu sou claro em dizer: a única coisa boa que eu tenho é a presença de Deus. É ela que me faz ser bom. Ela que me faz ser humilde, ela me faz ter temor, ela que me faz ter sede e fome da presença. Se não for por ela, meu irmão, não tem outro caminho, não tem outro jeito não. A sua carne sempre vai puxar para o outro lado. Mas se você tiver o Espírito Santo, é Ele que vai conduzir tudo. É Ele quem vai conduzir tudo. Convido você, quando você for orar, mudar a sua oração. O Espírito Santo ele já traz uma revelação diferente para o meu coração nesse exato momento. É hora de parar de orar um pouquinho para nós. É hora de parar de dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu quero isso, isso e aquilo. Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, faz justiça na minha vida. Tem um monte de gente levantando contra a minha vida. Não. O Espírito Santo traz aqui, ó. É hora de mudar. Olha para o caos que está ao seu redor. E só você, é como se você fosse o canal. E você está desviando a sua oração. É hora de dobrar o joelho e dizer: Senhor, aviva. Traz vida para esse cenário. Senhor, onde quer que o Senhor esteja? Onde quer o Senhor quer que eu esteja? Quer que eu fique aqui? Então fique e confie. Ainda que o cenário seja de caos, seja vida no vale. Como Ezequiel foi. Ele chegou, olhou para os ossos e disse: Senhor, filho do homem, pode esses ossos viver? A visão humana ele disse não. Mas na visão espiritual ele disse: Senhor, tu o sabes. Ele disse: então profetiza vida. E ele profetiza. E se pôs em pé dele um exército grande e extremo. Deus está nos chamando hoje para viver um sobrenatural com Deus. É hora de reavivarmos na presença do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu amigo, ela não se sente bem-vinda em uma rodinha de fofoca. Para nela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu irmão, ela não está rotulada em um evangelho raso de externo só, não. Está preocupado com dentro.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela olha para o mundo, vê lá homossexual, vê lá pessoas praticando coisas que não condiz com a palavra de Deus, e ela não vê o pecado, ela julga o ato do pecado, mas não julga a pessoa, porque ela olha para dentro e vê ali uma alma sedenta pela presença de Deus. Então ela se sente no dever de orar para que Deus reaviva. Entendeu? Você é o canal. Entendeu? Não tem responsabilidade, meu amigo. A palavra de Deus diz: melhor não conhecer do que conhecer e não. Se você vê, você conhece. Agora é hora de colocar em prática. Ou talvez tem pessoas que estão achando que o ministério de igreja é só subir em cima do altar e pregar a palavra ou louvor. Não, meu irmão. As coisas que aconteceram no passado foram frutos de oração pelas madrugadas em quartos. Em uma só que dobrou o joelho toda madrugada e disse: Senhor, aviva a tua igreja. 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 E então milagres aconteciam, pessoas eram libertas, o Espírito Santo bradava no meio do louvor, no meio da palavra Deus trazia correção e pessoas choravam, a alma se rendia aos pés do Senhor. Por quê? Porque tinha uma pessoa pedindo: Senhor, aviva a tua obra. E as pessoas às vezes só via quem estava ministrando a palavra, mas não, meu irmão. Tinha alguém lá de joelhos, tinha alguém chorando pelas almas. E Deus hoje está dizendo: por que não tem alma se rendendo aos meus pés hoje? Porque está faltando intercessores, está faltando pessoas com sede pelas almas. Está faltando pessoas, como Paulo diz: tenha dores de parto por almas, tenha intensidade na sua oração. Entenda que não é sobre você, que sobre você cuido eu, Senhor. Quando você levantou a sua mão e disse: Senhor, eu te aceito, eu, Senhor, tomei a tua causa. Então você não tem que orar mais sobre isso, não. Agora ore por as almas, ore pelo avivamento, ore para que Deus batize, ore para que Deus transforme, ore para que Deus mude o quadro dessas pessoas, dessa geração. Porque senão, para que a palavra de Deus diria: se ele tem os pensamentos de paz e não de mal, se os sonhos dele são maiores que o nosso, que o que ele tem preparado para nós é muito maior do que aquilo que pensamos ou sonhamos, então para que ele diria isso? Se ele disse isso, é porque ele tem. Então é dentro da palavra que eu digo: você não tem que orar. Há causas na vida da gente que Deus realmente quer que falemos, mas isso você não tem que anular a sua responsabilidade com esta geração aí fora. Já estou finalizando, viu, pastor? Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Não se escandaliza, não. Não se escandaliza, não. É a visão que o Pai me deu. Sabe por que o projeto aí fora, LGBT, está crescendo? Sabe? Porque a igreja que deveria orar e buscar para que Deus avive, está batendo de frente. Então ele cresce. Aqueles que estão lá em cima, que deveria orar, dizer: não, tudo bem, não condiz com o seu pecado, mas Deus tem obra na sua vida, Deus tem promessa na sua vida. Mas ao invés disso, está batendo de frente. E não é isso, não. Deus diz: não vos conformeis, Ele diz mesmo, com o mundo, nem com o que o mundo há. Ele diz isso. Mas, irmão, em oração nós vencemos tudo. Se nós orarmos, Deus pode mudar o quadro dessas pessoas. Com o nosso exemplo, Deus pode mudar o quadro dessa geração. Com a nossa oração, Deus pode mudar essa corrupção na política. Se nós orarmos, Deus pode mudar toda essa geração. Ah, pastor, mas já estamos no fim do tempo, é necessário a dor.
Mas a palavra de Deus também diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Se põe de pé do seu lugar. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Louva a Deus por tudo que Ele fez essa noite.